O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa, ele é muito oportuno para que a gente vá percebendo e celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Um Deus que caminha conosco e que nos chama a essa profunda experiência com Ele. Vejam que no domingo passado, nós ouvíamos no Evangelho e fomos convidados a correr até o sepulcro para vermos os sinais da ressurreição. O túmulo com a pedra movida, o corpo não estava lá dentro, os lençóis de pano jogados ao chão, o sudário à parte, Jesus havia ressuscitado. Durante toda essa semana, quem consegue acompanhar o Evangelho diário foi observando nos 4 evangelistas as aparições de Jesus.
Durante toda essa semana, ele foi se apresentando e hoje, de modo muito especial, no Evangelho de João, nós vamos compreender a graça de um Deus que vem ao encontro dos seus, para no centro os saúda com a paz e os envia. Vejam que quando eu falo de uma experiência com Jesus Cristo, eu não estou dizendo que a gente tem que sair daqui com um conceito, com uma ideia, não. Eu estou dizendo que cada um de nós precisa fazer a experiência com a pessoa de Jesus. Ele que se apresenta a mim e a nós. E é essa experiência que nos faz entender que Ele vive e é misericordioso. Por isso, eu vou destacar alguns elementos do Evangelho para que a gente pense e reflita durante essa semana. Primeiro, o fato de anunciar para nós que era o primeiro dia da semana, é muito importante esse dado. Não é somente um dia. O primeiro dia da semana é o domingo, é hoje. Provavelmente o que eles estavam fazendo? Rezando a missa. No entanto, desestimulados, entristecidos, amedrontados, conta-nos o Evangelho que eles estavam de portas fechadas. A porta estava fechada porque eles tinham medo. Eles estavam com medo de quê? Com medo de virarem motivo de chacota, com medo de inclusive serem encontrados pelo Império Romano e serem presos. Eram vários medos, mas fato, eles estavam trancados. E além do medo, a gente não pode deixar de perceber que eles estavam com muita vergonha. Vejam, eles fugiram quando viram Jesus sendo preso. Só sobrou João. Pedro negou, Judas traiu e eles debandaram tudo. Então imagina se reencontrar, começar a falar de Jesus morrendo de vergonha. Então o que eles tinham que fazer? Ficar de porta fechada mesmo. Eles tinham que, na verdade, se reconhecer. Precisavam de um caminho de encontro com Cristo. E aí vejam que o Evangelho diz que Jesus chegou no meio deles, não precisou abrir porta, o corpo dele já era glorioso, nem precisou pular janela também. Chegou no meio deles, porque Jesus ocupa o centro da nossa fé, o centro da nossa vida, e fez a primeira saudação: a paz esteja com vocês. Essa saudação hoje, feita por 3 vezes, ela é muito importante, porque Jesus ele foi vítima de uma violência grandiosa, só que ele dá aquilo que tem. O que Jesus oferece à humanidade? A paz, perdão. Na cruz ele dizia: Pai, perdoa, eles não têm ideia do que estão fazendo. Então vejam que a saudação de paz é o shalom, é a saudação do ressuscitado, porque Jesus responde à violência com a paz, e o Pai responde à morte com a ressurreição. A resposta de Deus é diferente da nossa. Ele age, na verdade, na misericórdia e na paz. Aí Jesus apresenta a mão e eles percebem que é Ele. Conta-nos o Evangelho que os discípulos sentiram uma alegria do encontro com o ressuscitado. É Ele que está no meio de nós. É Ele mesmo, vivo e ressuscitado, como havia prometido. E daí então, Jesus sopra sobre eles e envia-lhes o Espírito Santo. Quando a gente para observar as vezes que Deus sopra na humanidade, a gente percebe primeiro, lá na criação do mundo, a Ruá pairava sobre as águas, que é o sopro de Deus, e esse sopro é lançado na narina do homem para que ele tivesse vida. A Ruá quer dizer vida. Depois disso, na vigília pascal, nós ouvimos no texto de Ezequiel que o Espírito soprou de novo quando havia um cemitério de ossos ressequidos, e esse cemitério de ossos criou vida. E agora, no Evangelho de João,
mais uma vez Jesus sopra e os espíritos recebem uma nova vida. É o primeiro dia da semana, começou um novo tempo, uma nova criação. E essa criação conta com o sopro de Deus, com a vida e o ânimo dado aos discípulos. Discípulo quer dizer enviado. Jesus então sopra, envia, dá a eles a mesma autoridade que recebeu do Pai. Basta nós observarmos na primeira leitura, que foi narrando milagres, que no caso de Pedro, até a sombra de Pedro curava as pessoas. A autoridade dos discípulos era a autoridade que Jesus recebeu do Pai. E disse assim a eles: o pecado que vocês perdoarem, será perdoado. O pecado que vocês não perdoarem, será retido. Pronto. Aqui está o coração da misericórdia. Jesus, com essa fala dele, ele institui o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, e dá aos discípulos a autoridade de perdoar ou de reter. Só que para isso, para entender de misericórdia, para experimentar a misericórdia, nós temos que entender da nossa miséria, do nosso pecado. Só é perdoado aquele que se reconhece pecador. Só bebe da misericórdia aquele que se reconhece necessitado de perdão. Então, às vezes, a gente acaba ouvindo por aí uma conversa distorcida que diz assim: ah, mas eu me confesso com Deus, é a mesma coisa. Não é não, minha gente. Deus sabe de tudo. Você não precisa contar para Ele aquilo que Ele sabe. O sacramento da confissão é exatamente a condição que Jesus deixou ao discípulo de perdoar ou de reter. Então, confessar-se é dizer para que os discípulos, o bispo que depois delega ao padre, em nome da igreja, perdoe, exerça o ministério do perdão. Então hoje nós estamos falando de misericórdia, e é a festa da misericórdia, porque foi instituído com esse versículo um sacramento de perdão dos pecados, não de condenação. Então a gente tem que relembrar e recordar que o sacramento da confissão não saiu de moda, e ninguém está dispensado dele também não. Nós temos que entender que o nosso pecado precisa ser perdoado. Daí então Jesus desaparece. Conta-nos o Evangelho que um deles não estava. Quem? Tomé, o famoso Tomé. Tomé não foi à missa naquele domingo, sabiam? E quando a gente não vai à missa no domingo, o que acontece? A gente não encontra o sentido do ressuscitado. A gente não percebe Jesus vivo. A gente não consegue compreender que Ele caminha conosco. Tomé chega, eles contam que viram o Senhor, e Tomé diz: vocês estão doido. A vontade de vocês que Jesus ressuscite é tão grande, que vocês estão começando a ter fantasia, devaneio. Só acredito se Ele aparecer para mim. Tomé, na verdade, ele duvida pelo fato de não estar em comunidade, de não participar da missa, e mais do que isso, porque ele mantém uma dúvida que muitos de nós têm. Não sei se vocês sabem, mas o nome Tomé quer dizer gêmeo. Tomé tem um gêmeo, só que esse gêmeo não aparece no Evangelho, porque sou eu, é você, somos nós. Nós somos gêmeos de Tomé, quando a gente se enche de dúvida e fica pedindo prova para Deus, fica achando que Deus tem que provar as coisas para nós, que Deus tem que fazer tudo do jeito que a gente quer. Olha só, e aí Tomé se junta ao grupo. 8 dias depois, o que eles estavam fazendo? Rezando missa de novo. Jesus aparece, mostra as mãos e o lado, e Tomé tem uma grande surpresa. Jesus diz a Tomé: toca, Tomé, põe o dedo aqui nas minhas chagas e põe a mão no meu lado.
Quando Jesus fala para Tomé pôr a mão no lado dele, a gente dimensiona o tamanho do rasgo que foi feito nele quando atravessou a lança. Cabia uma mão, né? A gente tem que perceber esses detalhes. Cabia uma mão, e Tomé disse: não, eu não preciso, eu reconheço, você está vivo, meu Senhor e meu Deus. Tomé faz uma profissão de fé e atribui os dois grandes nomes dados a Deus na época, o Kyrios e o Theos, Senhor e Deus. Eu reconheço que tu estás vivo. Aí Jesus diz para ele: muito bem, Tomé, você está acreditando porque você viu. Bem-aventurados são aqueles que acreditam sem terem visto e sem pedirem prova. Nós não temos que pedir prova, nós não temos que achar que Jesus tem que aparecer de branco, de braço aberto, estendendo a mão para nós. Não, nós não precisamos disso. A bem-aventurança está em reconhecermos que Ele é vivo, que Ele é o Senhor, a partir do sangue e da água que jorraram do coração dele. Santa Faustina, nas suas visões, nos deixando essa experiência, ela dizia que do coração de Jesus jorrava a misericórdia, simbolizadas no sangue e na água. A água é o batismo, o primeiro sacramento que nos livra do pecado e do mal, é a misericórdia. O sangue é a Eucaristia, alimento de todo domingo, que nos salva, que nos faz ter um encontro pessoal com Cristo. Misericórdia. Então nós estamos hoje celebrando a misericórdia, porque temos a confissão, fomos batizados, temos a Eucaristia, temos a palavra, temos que ser instrumentos da paz. Olha quanta coisa o Evangelho nos propõe para a vida de seguidor de Jesus. Eu gostaria que durante a semana, então, a gente pensasse nesses elementos. Jesus me oferece a paz. O que eu ofereço para o outro? Que tipo de discípulo eu sou? Ao mesmo tempo, Ele me chama a crer. A minha fé está amadurecida? Eu tenho crescido na minha adesão? E ao mesmo tempo, hoje, mais um domingo, eu sou convidado à experiência com Cristo. Tenho feito essa experiência? Jesus tem sido o centro da minha vida? Ou eu tenho sido alguém que escolho Jesus só de vez em quando? É importante a gente pensar, e que a festa da misericórdia nos ajude a mergulhar no perdão, na Eucaristia, na nossa vida de fé. Que Deus nos abençoe. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, piedade de nós e do mundo inteiro. No instante de silêncio, faça a sua oração e encontre-se com o ressuscitado que te deseja a paz.